Fala galera, tudo bem pessoal? Professor Barradas aqui no canal Química com Barradas para dar sequência ao nosso estudo e agora nós vamos partir para mais uma questãozinha, questão de número 4 da prova da SpaceX 2010. Você está diante agora do tema modelo corpuscular ou modelos atômicos e estrutura atômica. Vamos dar uma olhadinha na questão? Ela diz o seguinte: considere as seguintes afirmações, Primeira afirmação: a configuração eletrônica, segundo o diagrama de Linus-Pauling, do ânion trivalente de nitrogênio, que é o N7,3-, que é o que ele te mostrou, que se origina do átomo de nitrogênio, ela é um S2, 2S2, 2P6. Galera, vamos partir direto logo para o quadro. Afirmativa 1 diz o seguinte: se ele está falando aí de ânion trivalente, é porque ele está comentando aí com você nessa questão o estudo dos íons. Perfeito? Galera, e como é que está dividida aqui? Como é que está dividido esse negócio quando a gente estuda os íons? Você sabe que os íons, eles se subdividem em cátions, perfeito? Se subdividem em cátions e se subdividem em ânions, que é o que a questão está tratando aí, essa afirmativa, tá? Não sei se você lembra que o íon ele é uma espécie em desequilíbrio de carga. A principal característica dele é que o número de prótons é diferente do número de elétrons. Próton é diferente de elétrons. Então, o número de partículas positivas dentro do núcleo não é igual ao número de partículas fora do núcleo, na eletrosfera. Lembra que um íon ele é diferente de um átomo. O átomo que é eletricamente neutro. O número de prótons é igual ao número de elétrons. Perfeito. Mas no caso do íon, não. O número de prótons é diferente do número de elétrons. Vão ter determinados casos em que o número de prótons é maior que o número de elétrons. O cara tem mais prótons que elétrons. Como é que a gente chama para esse cara? A gente chama para esse cara de cátion e ele tem carga positiva. Perfeito? Significa que ele vai ter mais cargas positivas do que negativas. Ele tem mais prótons do que elétrons. Só que vai ter determinados casos que a carga negativa supera a positiva. O cara tem mais cargas negativas do que positivas. Este cara é o ânion. E obviamente que ele tem carga negativa. Muito bem. Um exemplo de um cátion aqui, só para ilustrar. Galera, apenas para ilustrar. Imagina que você tem o Ca2+. Veja, então eu tenho aqui o íon cálcio 2+. Esse cara aqui, só pelo fato de você estar visualizando uma carga positiva aqui, já significa que ele é um cátion. Perfeito? Ele é um cátion, tá? Muito bem. Galera, quando eu olho para esse cara e vejo que a carga dele é positiva, já tem que vir logo na minha cabeça que ele tem mais cargas positivas que negativas. Tanto é que ele tem cargas positivas em excesso, que essas cargas em excesso estão até aparecendo aqui. Se você tiver um cara, por exemplo, o ânion, vamos pegar aí o ânion do nitrogênio, que ele comentou contigo, 3-. Quando você observa um carinha desse aqui, você olha para cá, de cara tu já sabes que ele é um ânion, por causa da carga negativa. E quando você olha isso aqui, tu já tens que saber que ele tem mais cargas negativas do que positivas. Tanto é que as cargas negativas ficaram em excesso, que elas estão aparecendo bem aqui. Perfeito? Este cara é um cátion, este cara é um ânion. Eu digo que esse cátion aqui, ele é bivalente, porque ele tem duas cargas positivas. Se eu tivesse aqui diante de um exemplo de um cátion só com o sinal de mais, ele seria monovalente. Um cátion monovalente é aquele cara que tem carga positiva e uma única carga. Bivalente, cátion bivalente, é o teu caso aqui. Ele é positivo e tem duas cargas positivas. Cátion trivalente, ele teria 3 cargas positivas. Você veria aqui 3+. Perfeito? Cátion tetravalente. Aí, galera, ele teria agora, não é, um 4+ aqui. E assim por diante. Os ânions, se ele tiver só uma carga negativa, monovalente. Se o ânion tiver duas cargas negativas, se tiver 2-, ele é um ânion bivalente.
E nesse teu caso aí da questão, ele é um ânion trivalente. Tranquilo? Beleza. Como é que a gente faz a distribuição eletrônica desses caras aí, segundo o diagrama de Linus-Pauling, que foi o que o item 1 te fez a proposta? Galera, lá vai. No caso do cátion, escute. Primeiramente, eu vou ter que fazer a quantidade de elétrons antes dele ter perdido esses dois aí. Eu vou ter que fazer a priori a quantidade total. Essa é a regra do cátion. Então, a regra do cátion é clara. Ele diz que primeiro você deve distribuir a quantidade total de elétrons antes dele ter perdido esses dois aqui, né? Então, tu já sabes, por exemplo, que o número atômico do cálcio, se você for à tabela periódica, você vai ver que o número atômico do cálcio é 20. Só que 20 perdeu 2 elétrons. Esse cara aqui, ele está no momento com 18 elétrons. Concorda? Então eu vou colocar aqui para você o número atômico do cálcio. Vamos botar aqui, só para a gente ver isso aqui. Na hora que você coloca o número atômico dele, a gente determina o número de elétrons assim. Relembre isso aí. 20 perdeu 2 elétrons. Esse cara está com 18 elétrons. Concorda comigo que esse cara tem 18 elétrons? Tem, né? Só que, galera, você não pode fazer a distribuição eletrônica de 18 elétrons, tá? Porque a distribuição vai dar errada num determinado momento. No caso do cálcio, tu até pode fazer direto. Só que tem determinados elementos onde isso vai dar errado e eu não te aconselho. Eu te aconselho a seguir a regra. A regra é clara. Ela pede para você fazer primeiramente a quantidade total. Então você iria fazer 20 aqui, né? Você iria distribuir 20 elétrons. Depois, o que você ia fazer? Você ia até a camada de valência e iria retirar os elétrons perdidos da camada de valência. Perfeito? Isso aí é a estrutura atômica. Se você ainda não assistiu essa aula, pega as aulas de estrutura atômica e detona todinhas as aulas aí do canal. Estrutura atômica. Tranquilo? Para você ficar fera nessa parte. Muito bem. Essa é a regra para os cátions. E a regra para os ânions? Vamos colocar o número atômico do nitrogênio? O nitrogênio é 7, galera. E aí, professor, o que eu vou fazer agora? Bom, galera, aí no caso da regra do nitrogênio, você não precisa, no caso da regra, perdão, dos ânions, você não precisa se preocupar. Então, no caso do nitrogênio, você faria assim. Ele tinha 7 elétrons e agora essas cargas negativas aqui indicam que o cara ganhou elétrons. Outra coisa que você não pode esquecer, quando a carga é positiva, isso aqui significa que o cara perdeu elétrons, né? Então, eu vou colocar aqui para você que essa carga negativa, ela significa a perda de elétrons. Esse cara ele foi originado a partir da perda de elétrons, tá? Não esqueça que essa carga positiva significa perda. Cuidado para você não usar aqui a lógica matemática, porque tu tá vendo um sinal de mais, vai te dar vontade de somar. Cuidado, isso aqui não é um sinal de mais lá da matemática. Isso aqui são duas cargas positivas, 2 prótons em excesso. É o que está representado aí. Tranquilo? E esse negativo aqui, galera, quando você visualizar uma carga negativa, isto aqui significa ganho de elétrons. Para eu poder formar um ânion, significa que o átomo ganhou elétrons. Aí eu formo o ânion. Então ele é originado a partir do ganho de elétrons. 7 ganhou 3 elétrons, ele está no total com quantos? Ele está com 10, não é? E aí, professor, eu posso fazer direto nesse caso? No caso do ânion, você não precisa se preocupar e você faz direto. Então, você tem 10 elétrons para esse cara, você distribuiria todos os 10 elétrons. E aí eu vou trazer ele para cá e vou fazer a distribuição dele. Veja, galera, eu tenho nitrogênio aqui para você, né? Eu vou trazer ele bem para cá. Nitrogênio 7, 3 menos. Vamos distribuir o cara? Vamos distribuir bem aqui, ó. Tranquilo? Você está visualizando aqui o nitrogênio? 7, 3 menos. E aí, galera, a distribuição eletrônica dele vai ficar assim, ó. Nitrogênio, 7, 3 menos. É só você fazer um S2, 2S2, 2 P6, galera. Vai dar 10 certinho. Distribuição segundo o diagrama de Linus-Pauling.
Você tem que treinar essa parte, que esse assunto aí, galera, é um assunto corriqueiro em provas. Distribuição e configuração eletrônica. Tranquilo? Então você chega à conclusão, depois de toda essa revisão filé, que o item 1 está ok. O item 1 está ok. Eu acabei falando o correto e fiz o errado aqui, né? Professor, você está abalado psicologicamente? E não é, galera. Acabei dizendo que o item 1 estava ok e coloquei um errado. Enfim, 2. Perfeito, o item 1 está ok. Tá aí toda a explicação. Bacana? Item 2. Galera, no item 2 ele diz, no mesmo átomo não existem 2 elétrons com os 4 números quânticos iguais. Galera, isso de cara já está ok. Já está correto, né? Quem trouxe essas informações aí pra gente foi um cara chamado Erwin Schrödinger, né? Veja o nome do cara. Opa, o nome do cara é até difícil de escrever, né? Olha aí, galera, o nome do cara. O cara chamado Erwin Schrödinger. O que esse cara fez, professor? Galera, ele fez a proposta do modelo dos orbitais atômicos, né? Ele introduziu a ideia de orbital atômico. Ele fez aí, não é? Ele tem uma sequência de estudos, galera, e ele determinou a posição do elétron na eletrosfera. Primeiro ele disse que a região de máxima probabilidade de você encontrar o elétron é na eletrosfera, né? A região de máxima probabilidade de eu encontrar o elétron é na eletrosfera. Isso aí ninguém tem dúvida. Só que, galera, dizer que ele está na eletrosfera é uma ideia muito vaga. Então, primeiramente, que o Schrödinger, ele falou que a região toda da eletrosfera, ela poderia se chamar de orbital. Porque primeiro, né, as ideias de Bohr em relação à camada eletrônica deixavam muita dúvida. Onde é que essas camadas estão, né? Qual é a distância? Onde é que termina o átomo? Qual é o limite dele, não é? Então, como eu não sei onde começa, não é? Qual é a distância exata das camadas em relação ao núcleo, é melhor dizer que toda essa região fora do núcleo ela é chamada de orbital. E é lá onde eu tenho a máxima probabilidade de encontrar o elétron. Dizer que ele está lá na eletrosfera, beleza, mas na eletrosfera onde? Ficava um negócio, né, assim, muito vago. Então, você delimita uma região ao redor do núcleo, chama de orbital e é lá que o elétron está. Galera, aí você consegue descrever o elétron a partir dos seus 4 números quânticos. Cada elétron ele tem o seu próprio conjunto de números quânticos. Esses números quânticos é como se eles fossem a solução matemática das equações do Schrödinger, né? Então, ele introduziu a ideia de orbital atômico. Juntamente com essas ideias, você tem lá os 4 números quânticos associados a cada elétron no átomo. Galera, então, no caso desse nitrogênio, eu acabei de distribuir, por exemplo, vamos pegar esse exemplo aqui, ele tem 10 elétrons, você concorda, não é? Cada um desses 10 elétrons, cada um desses 10 tem o conjunto dos 4 números quânticos diferentes. Nenhum elétron aqui tem o mesmo conjunto de números quânticos. Perfeito? Então, você vai ver isso, né, numa outra questão um pouco mais aprofundado, porque nessa daqui ele está só te cobrando esses conhecimentos dos orbitais. Tranquilo? Beleza. Numa próxima questão da SpaceX sobre números quânticos, aí a gente vai ter oportunidade de detalhar todos os 4 para você e te explicar o que você tem que fazer numa questão como essa. Beleza. Então o 2 está ok. Vamos para cá. Item 3. No item 3 ele diz o íon K3919 ele possui 19 nêutrons. Vamos botar o cara aqui, né? O K, 39 em cima, 19 embaixo, 1 mais aqui. Responda um negócio aqui pro titio. Galera, esse cara é ou não é um cátion? É um cátion. Ele ganhou ou perdeu elétrons? Perdeu elétrons, porque a carga é positiva. Ok? Sim ou não? Sim, né? Perdeu elétrons. Muito bem. Este carinha aí é mono, bi ou trivalente?
ele é um cátion monovalente, porque ele só tem uma carga. Normalmente, quando a gente só tem uma única carga, não é necessário colocar o número 1 aqui. Mas a tua prova da SpaceX aí resolveu colocar o número 1, então não há problema nenhum. Galera, ele quer que você calcule o número de nêutrons. Aí o número de nêutrons, ele vem dessa equaçãozinha aqui, ó. Rutherford, em 1911, com seu experimento, deixou aí pra gente os ensinamentos de que a massa do átomo, ela estaria toda concentrada no seu núcleo, né? Ele falou que o núcleo é uma região densa e muito pequena, cerca de 10.000 a 100.000 vezes menor que o tamanho do átomo como um todo, né? Então, o núcleo, ele é uma esfera rígida, maciça, numa região ínfima no átomo. Perfeito? E ele falou que lá dentro dessa região rígida e maciça, essa pequeníssima região, estava toda concentrada a massa do átomo, né? Ele fez essa previsão aí, né, a partir do seu experimento de dispersão de partículas alfa. Ele chegou a essa conclusão. Então, com essa expressão aqui, você pode calcular o número de nêutrons. Basta você pegar o número de prótons e passar para o outro lado aqui, subtraindo. Aí você vai ter que o número de nêutrons ele é exatamente igual à massa menos o número de prótons. Olha aí. É a mesma equação, né? Eu só fiz mexer com ela matematicamente falando. Vamos lá, então? Para você achar o número de nêutrons, aqui, ó, número de nêutrons, você não tem que subtrair a massa do número de prótons? A massa, ela fica representada normalmente aqui na parte de cima. Ela é o maior valor. E esse menor valor aqui é o número de prótons, ou número atômico. Se você fizer essa subtração aqui, você chega no número de nêutrons. Então, galera, o número de nêutrons ele é nada mais, nada menos do que 39 menos 19. Isso aqui vai dar igual a 20 nêutrons, né? 20 nêutrons. Foi o que ele falou? Não, galera, ele falou 19. Então, este seu item 3, bem aqui, ele está incorreto. Vamos partir para o último item? Vamos lá? No último item, ele diz que os íons do ferro 2+, e o ferro 3+, do elemento químico ferro, eles diferem somente quanto ao número de prótons. Galera, ele te colocou aqui o ferro 2+, e o ferro 3+. São as duas variações do ferro, né? São as duas variações em termos de inox do elemento ferro. Galera, eu vou botar o número atômico deles aqui para você. O número atômico desses caras aí é 26, ok? E eu vou te colocar agora o número de elétrons. Esse primeiro aqui, ele tem 24 elétrons. Esse outro aqui, ele tem 23 elétrons. Perfeito? Eu vou botar o número de massa aqui para você, né? Normalmente, o ferro ele é utilizado, né, o isótopo mais estável, ele é usado com massa igual a 56. Veja bem, galera, a única coisa em que ele difere aqui é na quantidade de cargas elétricas, na quantidade de elétrons que ele perdeu. Então, esse cara aqui perdeu 2 elétrons, esse aqui perdeu 3 elétrons. A massa não se altera, o número de prótons ou o número atômico não se altera. O que vai alterar? O número de elétrons. Porque essa carga aqui, o fato dele ser bivalente e trivalente, indica quantos elétrons ele perdeu. A única diferença entre eles será na quantidade de elétrons, quando eu estou analisando a estrutura atômica do cara, não é? Então, eles diferem no número de elétrons, e ele disse aí na questão que eles se diferem quanto ao número de prótons. A quarta aqui está incorreta. Você chega à conclusão de que as duas corretas são primeira afirmativa e segunda afirmativa. Galera, então, gabarito correto para essa questão é a letra A. Vamos registrar bem aqui para você. Apenas os itens 1 e 2 estão corretos. Gabarito correto para esta questão, letra A. Ficou entendido? Modelo corpuscular e estrutura atômica. Assunto importante, hein? Revise esses conceitos. Tranquilo, galera? Valeu, forte abraço.